Queridos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Meditações Bíblicas e Tílio Pontes. E hoje vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Mas antes de iniciar a meditação, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem com outras pessoas, comentassem, né, para que possamos melhorar o feedback, a nossa comunicação. E em relação aos vídeos anteriores também, se houve alguma dúvida, se não entenderam algo, porque é natural, não é? Já que essa rede social, ela compartilha para o mundo todo e temos diversos entendimentos e mesmo aqueles que não entenderam. Dessa forma, fiquem à vontade para perguntar e, com a graça de Deus, se eu souber responder, eu responderei. Se eu não souber, vou buscar informação, não é? Porque nós estamos aqui como instrumentos de Deus. Amém? Então, vamos orar inicialmente, apresentando essa meditação para que tenha a direção do Espírito Santo de Deus e essa palavra possa falar com cada um de uma maneira diferente. Amém? Senhor meu Deus, Pai do céu, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tudo está no Teu controle, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu Te apresento esta exposição da palavra, Pai, que seja direcionada por Ti, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, que nos dê a sabedoria necessária para meditar na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje vamos meditar no texto da carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Pegue sua Bíblia, se você não está de posse ainda, ponha em pause e pegue sua Bíblia e vamos meditar na palavra. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1, do capítulo 2 aos Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Amém? A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. E como é que eu posso afirmar isso? No capítulo 1, que é o capítulo que antecede, versículo 1 e 2 vai falar isso. Paulo, versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, ele já se identifica. E para quem escreveu a carta? Aos santos. Então, no caso, a igreja que estava em Éfeso, que ele desenvolveu esse trabalho lá. Então, essa carta, ela trata de vários assuntos, né? Mas ela incentiva aos irmãos daquela igreja a perseverarem na fé, né? Que o nosso Deus está no controle de tudo, que foi Ele que nos salvou. E nesse texto, ele faz a lembrança da condição caída do homem. O verso 1 que eu li, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nós, quando não confessamos a Cristo ainda, na realidade, corrigindo, não digo confessar, eu digo crer e se arrepender dos seus pecados. Crer em Jesus, né? Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Por quê? Como eu já expliquei no outro vídeo, e aí se você não assistiu ainda, assista, vá lá nos vídeos, né? Vou tentar colocar até o link, mas só tem 2 vídeos anteriores, assista que vai ser de bênção para todos. E assim, a nossa condição da natureza adâmica, nós somos originários de Adão. Então todos aqueles que descendem de Adão são caídos, porque nós estamos segundo o curso do mundo, como o texto diz, o versículo 2.
noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando o homem peca, ele se separa de Deus. Mas é necessário que o homem se achegue a Deus. Na realidade, nós não temos condições de nos achegar a Deus. E o próprio Deus, ele faz isso com a sua graça, que nos alcança, e aí vai ser escolha sua, aceitar ou não. Compreendem? Por isso que vemos tantos exemplos de pessoas que simplesmente dão as costas para Deus. Mas eu quero... o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja aqui em Éfeso, mas essa palavra é bem atual, porque hoje temos pessoas nessa condição, não é? Muitas pessoas nessa condição, talvez seja essa a sua condição hoje. Muitos dizem assim: eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas não basta crer. Aleluia, glória a Deus. Mas eu reconheço que Ele é Deus, mas não basta reconhecer. Tem que crer, é necessário crer, reconhecer o seu senhorio, mas também obedecer. Só que isso aí já é uma outra etapa, não é? A meditação hoje é a necessidade, porque a graça lhe alcança e vem pela palavra de Deus que é pregada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, a graça de Deus, ela nos alcança pela pregação do Evangelho. Tantas pessoas já pregaram para você, já expuseram a palavra, você viu em algum lugar. Então, cada um, se eu for perguntar a cada um teve uma experiência. Mas é necessário nos voltarmos para o nosso Criador. Porque haverá um dia, a Bíblia diz, que todos nós prestaremos contas. Creia ou não creia. Amém? E eu queria meditar também num texto aqui, de Gálatas, capítulo 2, rapidamente. A carta aos Gálatas é a carta anterior aos Efésios. 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então essa aqui é a experiência do próprio apóstolo Paulo, que também escreveu a carta aos Gálatas, da igreja que estava na Galícia. Então, assim, Paulo era um perseguidor da igreja, mas Deus, pelo seu muito amor, ele afirma aqui que Cristo vive nele. Então, é o amor de Deus. A palavra de Deus, ela é pregada. Deus tem várias formas, mas principalmente pela palavra, de nos alcançar. Mas é necessário você se voltar para o nosso Criador, porque haverá um dia, como eu já disse, que todos nós prestaremos conta. E Paulo continua exortando aqui no capítulo 2 dos Efésios, não é? Que no versículo 3, que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, meus amados, vocês observam que muitos estão nessa condição hoje, num desejo desenfreado da carne. Muitos se perguntam por que Deus não toma uma atitude, e acontecem escândalos, acontecem tantas coisas. Mas a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. A palavra de Deus também nos diz que em Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, estamos aqui pela misericórdia de Deus. Mas, como eu já disse, desde a eternidade foi separado um dia para o juízo. Porque nós somos fruto do pecado. E Deus, ele não habita no pecado, ele é santo. E ele quer, por nos amar, ele entregou o seu Filho amado. Glória a Jesus, para nos salvar. Porque o preço, meus irmãos, foi muito alto. Foi preço de sangue. E eu queria finalizar lendo o versículo 4 e o 5. Justamente esse amor do Senhor por nós. Muitas vezes as pessoas se acham esquecidas por Deus. Não, Deus contempla tudo, os seus pensamentos. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, Ele já lhe contemplava, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Então, finalizando, nos diz assim, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem
com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então que se você foi impactado por esta palavra, creia no Senhor Jesus, confesse-o como seu Salvador, glória ao nome de Jesus, que você se arrependa dos seus pecados. E uma outra etapa é depois você procurar uma igreja cristã que pregue genuinamente a palavra de Deus. Isso aí você só vai saber no dia a dia, visitando, entendeu? Eu não quero aqui fazer propaganda de igreja nenhuma, porque quem salva é Jesus. Mas a gente precisa dar o outro passo na nossa carreira cristã, não é? Aprender as doutrinas bíblicas, fortalecer a nossa fé na oração, na palavra. Glória ao nome de Jesus. Amém? Então, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.